A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sal da terra e luz do mundo. Glórias a Deus. Parabéns, irmã Carla e todos que se envolveram aí nesse Glória a teatro. Deus. Tiveram pouco tempo para se preparar e apresentaram com excelência, né? Glórias a Deus. Quantos amam a escola bíblica dominical? Amém. Só os que amam, levante a mão. E onde é que vocês estavam no congresso? Não vieram na sexta, não foram no sábado, não vieram de manhã, mas estão aqui à noite. Mas o jornal trouxe a mensagem que a gente precisa ouvir. O apóstolo Paulo se preocupou muito com isso. Se o seu ministério é ensinar, que haja dedicação no ensino. Amém? Glórias a Deus. Sou muito grato a Deus por esse privilégio de estarmos envolvidos nessa missão de educação, aonde nós temos professores, podemos dizer, capacitados para ensinar. Amém? Já pode começar? Já? Professores capacitados, formados, habilitados para ensinar crianças, adolescentes, jovens e adultos. É uma escola. E a nossa preocupação é justamente desenvolver o aprendizado na palavra. Todas as lições que nós ministramos aqui aos domingos pela manhã, elas são elaboradas por pessoas que se preocupam com a formação do caráter espiritual e ministerial. Como o pastor Eduardo falou aqui no início, na leitura, aonde uma geração que surge, elas vão nos substituir. Quando nós recebemos a incumbência de conduzir uma missão na obra de Deus, a nossa responsabilidade é instruir essas pessoas para que após a nossa gestão elas possam dar continuidade. Mas a pergunta que surge é: o que é que nós estamos ensinando para eles? O que é que nós estamos nos esforçando para dar a eles, para que quando nós sairmos, o que é que eles vão fazer? O que eu quero trazer aqui nessa noite, uma palavra, não perdendo a oportunidade de trazer uma palavra de cunho pedagógico. Talvez as pessoas se acostumaram, os crentes, vamos dizer assim, se acostumaram a ouvir pregações pentecostais, pregações do fogo, do manto, do movimento, que muitas das vezes, quando o culto acaba, as coisas voltam tudo como era antes. Não houve mudança, não houve efeito, não houve reação. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, e eu gosto muito de falar a respeito da pessoa do apóstolo Paulo, porque foi alguém que se esforçou o máximo para ser parecido com Jesus, mesmo não tendo convivido os 33 anos de vida com Jesus, os 3 anos e meio do ministério, ter sentado para ouvir os seus sermões, estar sentado em um banco para ouvir os seus ensinamentos. Paulo não teve esse privilégio, mas Paulo se destacou tanto que escreveu 13 livros conhecidas como cartas e epístolas, e que nessa maioria fazem parte do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada que você carrega, que você lê no seu culto matinal, no seu culto de célula, que você utiliza para extrair palavras de ânimo, de força. O apóstolo Paulo se esforçou para que isso acontecesse, e é direito dele ocupar esse cargo de ser chamado apóstolo. E ele vai iniciar todas as suas cartas se apresentando como apóstolo, não da parte dos homens, porque se dependessem dos homens, ele nunca seria o que ele foi e deixou um legado para nós. Da mesma forma, todos nós que estamos aqui temos um chamado
chamado ministerial dado por Deus para exercer na terra, nessa igreja, enquanto nós estivermos aqui. Por isso é importante nós observarmos as lições que estão sendo ministradas, e nós estamos numa sequência, saindo da carta de Paulo aos Coríntios, entrando na carta de Paulo aos Gálatas, para aprender exatamente o que Deus quer para as nossas vidas, para revelar a nós o porquê que nós estamos aqui, para revelar a nós o porquê que nós viemos até aqui, para revelar a nós porquê que nós temos ouvido a mensagem pregada, reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, e a partir daí, o que será de nós? E é aqui que eu começo, e convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, o versículo 15 e o versículo de número 16, onde vai ser o ponto inicial de uma jornada de fé e de compromisso com a palavra de Deus. Diz o texto a partir do versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só o que é interessante você observar a origem dos grandes pregadores, dos grandes ensinadores, dos grandes mestres da palavra, da teologia. O apóstolo Paulo aqui, que nós conhecemos, a gente precisa conhecer um pouco a sua biografia, saber de onde ele surgiu, que os estudiosos vão nos revelar aqui, que antes que ele fosse conhecido como Paulo, ele também era conhecido como Saulo, e chamado de Saulo de Tarso, porque a gente sabe, já aprendemos isso na escola bíblica, que as pessoas no passado não tinham o hábito de registrar os seus filhos com um sobrenome, mas eles eram conhecidos pela sua localidade. E Saulo era conhecido como Saulo de Tarso, porque ele nasceu em uma província romana chamada Tarsis. E ele veio de lá, de uma família que o registrou para que ele pudesse ter cidadania romana. E Paulo, aqui conhecido como Saulo ainda, ele não era qualquer um na história. Ele se esforçou para ser o que ele é. Ele estudou. No mínimo, diz os eruditos, que Paulo falava muito bem o grego, muito bem o hebraico e muito bem o aramaico, e outras línguas ainda. Paulo tinha uma formação cultural. Ele estudou nas melhores escolas de Roma, se tornou um grande legalista, defensor das leis mosaicas, e para ele, quem propagava o evangelho, que na época conhecida como o caminho, para ele era o errado. E diz a Bíblia que ele então saía para matar os cristãos. E a Bíblia vai mostrar que a primeira vez que Paulo aparece nos relatos bíblicos é em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, quando Estevão está sendo martirizado por defender a palavra. Antes de morrer, Estevão pregou a palavra, desde o dia em que Deus criou o céu e a terra, até o dia em que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus. Por conta disso, armaram uma armadilha contra ele e mataram. É aí que a Bíblia vai dizer: e Saulo consentia. Saulo segurava nas suas mãos as roupas daqueles assassinos. Saulo cresceu com o desejo de eliminar os crentes. E a Bíblia vai dizer então que ele ainda respirava ameaça. E ele então sai em um caminho de Damasco. Paulo, ele era tão cheio de autoridade política e religiosa, que ele procurava as autoridades para pedir carta de recomendação
para que ele pudesse atravessar fronteiras para matar os cristãos. E a Bíblia vai dizer que nesse percurso, no meio do caminho, Jesus se revela para ele. Ele vê uma luz tão forte que ele ficou como cego e caiu no chão. E pela primeira vez, ele ouve a voz de Jesus chamando-o pelo seu nome e dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, sem saber quem era, mas sabendo que era a voz de um Deus, ele pergunta com muito respeito e submissão, dizendo: quem és, Senhor? E Jesus se revela para ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Começa a surgir ali um relacionamento entre aquele que chama e aquele que é chamado. E ele vai dizer então: desde quando eu te persigo? Poderia ser feito aqui uma colocação temporal de Paulo dizer: eu nem te conheço, eu não sou do teu tempo, eu não sei como tu és. Mas ele pergunta: desde quando eu te persigo? E Jesus vai dizer: todas as vezes que tu perseguires um dos meus pequeninos, a mim tu persegues. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Cuidado ou coitado com aquele que se levanta, com quem é chamado por Deus para fazer a obra. Coitado daquele que se levanta para impedir aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus. No passado, Deus se manifestava como se manifestou para Josafá, dizendo: Josafá, os inimigos são grandes? São inúmeros? São. Então não faz nada, fica só de pé, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. No tempo de Saulo foi diferente. Jesus disse: todas as vezes que tu perseguires um desses meus pequeninos, a mim tu persegues. Quando alguém se levanta contra a obra que você está fazendo, não se preocupe, porque não está se levantando contra você, não está se levantando contra o que você faz, não está se levantando com o que você prega, não está se levantando com o que você canta, não está se levantando contra as suas atividades, está se levantando contra aquele que te chamou. Aleluia! É quando Paulo vai dizer: Senhor, o que eu tenho que fazer então? Observe que o processo da evangelização começou a acontecer. Pedro não evangelizou Paulo, Tiago não evangelizou Paulo, Matias não evangelizou Paulo. Nenhum daqueles que andaram os 3 anos e meio do ministério de Jesus teve a coragem de evangelizar Paulo, mas Jesus foi ao encontro dele, porque Jesus tinha interesse na sua capacidade, na sua habilidade, no seu potencial. Não é à toa que você está aqui, não é à toa que você foi chamado, não é à toa que você foi escolhido, não é à toa que você foi separado, não é à toa que você foi consagrado, não é à toa que você foi ordenado, não é à toa que você foi batizado, não é à toa que você foi adornado. Deus escolheu você porque Ele viu você em capacidade de fazer o que muitos não querem fazer. E o que é interessante é que Ananias ficou com medo. Ananias disse: Senhor, eu muito tenho ouvido falar desse Saulo, ele vai me matar. E Jesus disse: não vai, vai lá na rua chamada direita, porque Saulo está orando. Quem ensinou Paulo a orar? Quem foi que ensinou ele a orar? Quem foi que ensinou você a orar? Foi na escola bíblica dominical que te ensinaram a orar? Foi na reunião do círculo de oração que te ensinaram a orar? Saulo já estava orando, porque ele havia se convertido, ele havia reconhecido que Jesus era o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele havia aprendido lá fora não era nada diante daquilo que Jesus estava oferecendo para ele. Aleluia. E a Bíblia
diz que quando Ananias chega e põe as mãos sobre Saulo, as escamas dos seus olhos caíram e ele voltou a enxergar o primeiro milagre. E agora Saulo se torna um missionário. Ele fica tão animado que ele quer falar de Jesus para todo mundo. Mas só que ele agora se torna um alvo de acusação. Porque todas as vezes que ele vai pregar para alguém, alguém chega para ele e diz: mas não era você que matava os crentes? Não era você que metia a porta na casa das pessoas e arrastava para as praças públicas? E Paulo testemunhava dizendo: eu era, mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas Paulo encontrava resistência. E ele agora então tem que se ausentar por um período de tempo para aprender as coisas de Deus. E não tinha discipulador para Paulo. Ele teve que trocar o seu nome de Saulo para Paulo, porque quando talvez uma conferência ele chamasse ele para pregar, para dar o testemunho, se dissesse que era Saulo, ninguém ia. Porque logo eles diziam: será que não é uma armação para querer matar todos os crentes de uma vez só? Então mudaram o nome de Saulo para Paulo. E Paulo então agora ele recebe diretamente de Deus todas as instruções para se tornar um grande pregador do Evangelho. Ele vai dizer lá em Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, dizendo: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que Jesus, ele vai falar todo o processo salvífico, e vai doutrinar a igreja. Paulo começa a sair aos campos, ele logo cola em um homem de Deus chamado Barnabé, que ele conhece em Chipre, e eles começam a sair juntos. Barnabé era o testa de ferro, porque se alguém se aproximasse de Paulo, Barnabé estava junto. Barnabé era uma grande autoridade. E onde é que Paulo vai buscar conhecimento? Aos pés de um dos maiores e renomados teólogos da Bíblia, Gamaliel, homem respeitado, conhecedor das Escrituras Sagradas, item por item. Ele instrui Paulo, e agora Paulo volta mais forte, disposto até morrer pelo Evangelho. Ele descobre que o Evangelho da graça não é para facilitar a vida de ninguém. Ele descobre que o Evangelho da graça é para romper barreiras. Ele descobre que o Evangelho da graça é para abrir caminhos. Ele descobre que o Evangelho da graça é para romper fronteiras. E agora ninguém mais segura Paulo. E a Bíblia vai dizer que Paulo então entra em Roma e começa a evangelizar a Roma. E começa a evangelizar, e ali ele já constitui a primeira igreja. A Bíblia vai dizer que ele só precisava de 365 dias para ganhar almas para Jesus, para construir uma igreja, para formar um pastor e já viajar para um outro foco de evangelização. É quando de Roma ele parte para Corintos e começa a escrever as suas cartas, e depois ele vai para Gálatas. A região da Galácia envolve diversas igrejas. Ele começa a ganhar muitas pessoas para Jesus, porque os grandes filósofos que saíam da Grécia, de Roma, eles iam atrás de Paulo, porque nunca viram um homem falar como ele, conhecedor das Escrituras, porque aprendeu diretamente aos pés de um grande homem renomado, conhecido na teologia. E quando ele chega na região da Galácia, ele abre ali uma porta, ele começa a evangelizar, e começa a vir muitas pessoas, e ele na sua visão missionária, porque ele se constitui um apóstolo. Apóstolo significa um missionário enviado. Ele não vai apenas se intitular, ele é chamado por Deus, da parte de Deus. E ali em Gálatas ele constitui uma igreja, ele forma líderes, ele discipula pessoas e deixa um trabalho funcionando. Mas acontece algo extraordinário. Vai surgir no ministério pessoas que vão se levantar com oposição.
para fazer frear aquilo que Deus já implantou. É o que nós estudamos nesse trimestre a respeito de Gálatas. Grupos de pessoas facciosas se instalaram dentro da igreja. Fariseus, saduceus, escribas e defensores da lei. Pessoas críticas, pessoas conhecedoras da verdade, mas não aceitavam a verdade. Usavam artifícios superficiais para esconder os seus próprios erros. Acusavam as pessoas para sair do foco dos erros que eles cometiam. Paulo vai chamar de fariseu. Só se preocupa com aquilo que está do lado de fora. Pessoas que vivem de aparência, pessoas que vivem fingindo ser o que não é, para enganar as pessoas e arrastar pessoas para perto de si, para formar os seus grupos defensores. É o que Paulo vai dizer na igreja de Corinto. O culto acontecendo e os grupos subdivididos dentro da igreja. Eu gosto daquele que canta, mas não gosto daquele que prega. Eu gosto daquele que prega, mas não gosto daquele que canta. Eu gosto daquele que canta, que prega, mas não gosto daquele que ora. Quem que vai estar lá na frente dessa missão? É o fulano, eu não gosto dela. Paulo se levanta como um defensor do evangelho da graça. E Paulo então é informado disso. O processo litúrgico do culto em Gálatas já não é mais o mesmo. A oração parece que não sobe mais. O louvor parece que não sobe mais. E me chamou muito a atenção durante esses dias estudando Gálatas. Deus tem falado muito no meu coração. Como é que nós estamos fazendo culto para Deus? Parece que às vezes os louvores é mais Deus falando com você do que você falando para Deus. Parece que nos últimos tempos é Deus que tem que cantar para você. Parece que é Deus que tem que falar para você. A gente canta certas canções e a gente até chora, mas a gente não sabe se é emoção ou se é a presença de Deus. Porque é Deus que está se apresentando, é Deus que está falando, é Deus que está chamando você, é Deus que está acalmando o seu coração. Quando na verdade, quando nós começamos os nossos primeiros princípios na fé, era nós que cantávamos para Deus. Quando chegava no culto para louvar a Deus, a gente sentia um prazer e dizia: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz eu gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. O que é que nós queremos fazer no culto? Nós queremos cantar para Deus, ou foi Deus que veio cantar? Não, hoje eu vou para o culto porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Não, hoje eu vou para o culto porque eu quero ver a irmã cantar, porque eu gosto quando ela canta, eu sinto aquela presença de Deus na minha vida. Meu irmão, Deus não quer cantar para você, Ele quer que você cante para Ele. Ele não quer que você seja adorado, Ele quer que você adore Ele. O apóstolo Paulo, ele vai comprar essa briga dentro da igreja dos Gálatas, dizendo: eu me admiro de vocês pela inconstância tão rápida que vocês tomaram na vida de vocês. E nós aprendemos na escola o que é inconstância. É uma mudança de comportamento. Nós mudamos o nosso comportamento. Meu Deus. E às vezes parece que a gente faz certos cultos e parece que Deus nem está presente. Porque a honra não é para Ele, a glória não é para Ele, o louvor não é para Ele, a mensagem não é para Ele. Parece que as mensagens têm que ser indiretas, e tem gente que diz: eu não vou para o culto porque o pastor pregou uma indireta para mim. Não, eu não vou para aquele culto porque quando o pastor fulano prega, ele só prega indireta e eu acho que é para mim. Se você acha que é para você, o problema é seu. A palavra é a palavra. Quem confronta não é o pregador, quem confronta é a mensagem, porque a mensagem é de Deus, você é de Deus, a igreja é de Deus, o povo é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus, a majestade de Deus, tudo é para Deus. E o que nós temos que fazer é voltar para as nossas origens.
Você quer ter sucesso na sua vida? Dê um reset hoje e volte às origens. De dizer, hoje eu vim adorar a Deus. Não é difícil. É só isso que Ele quer. Que o seu louvor que está sendo ministrado, e você precisa acreditar nisso, o louvor, a adoração verdadeira, ela sobe como fumaça. Aleluia! E chega como incenso suave às narinas de Deus. Glória a Deus! E quando isso acontecer, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai descer. Eita! E a gente pregador, nós pregadores caímos muito no erro. Quando a gente vai pregar a respeito de Jacó, sobre a escada, a gente prega mais sobre anjo do que Deus. Olha o anjo aí, o anjo está passando, O que um anjo vai sair da glória de Deus para vir passear no meio da igreja? Anjo não vem passear no meio da igreja. Quando o anjo desce na terra, ele desce com uma missão, porque ele representa a mensagem de Deus. Deus vai dizer para o anjo, desce lá na terra e leva a resposta daquela oração, porque Daniel já está orando já há 21 dias, e olha o que a Bíblia vai dizer, Daniel está lá na cova dos leões, quem sabe até entregando a sua alma para Deus, mas o anjo desce e diz, Daniel, desde o dia em que tu começou a orar, Deus já mandou a resposta da oração. E o que a gente está fazendo do culto para Deus? Quando o povo hebreu estava escravizado no Egito, desanimado, eles oravam, mas era aquela oração triste, dizendo, Senhor, até quando nós vamos sofrer? Até quando nós vamos padecer? Levanta um libertador. Essa oração chegou aos ouvidos de Deus. E Deus entrou com intervenção. Mas teve um tempo que nós aprendemos hoje sobre a semente. A semente nasceu, foi colocada no rio Nilo. Os crocodilos poderiam até ter devorado ele, mas quem encontrou foi a filha do faraó. Levou para dentro do seu palácio, peitou o pai e disse, eu vou ficar com esse menino aqui, eu vou cuidar dele. Moisés cresce, se torna um grande legislador, depois sai do Egito e vai para junto da sua família, e no dia em que ele está pastoreando as ovelhas, que não era sua, era do seu sogro, o Senhor se manifesta a ele e diz, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, meu Deus, porque o lugar que tu estás é santo. Aleluia, aleluia. Sabe onde é que estava o problema da sandália? É que a sandália era do Egito, e na presença de Deus nada que é do Egito, na presença de Deus nada que é do mundo, na presença de Deus nada que possa interromper a sua adoração. É quando Deus se manifesta a Moisés e dá a ele a incumbência de livrar o seu povo. E sabe o que Moisés vai dizer para Faraó? Deus mandou dizer para ti, libertar o povo para prestar culto ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Deus quer ser adorado, Deus quer receber louvor, Deus quer receber adoração, Deus quer receber a glória, Deus quer receber a honra, mas para isso o povo tinha que ser livre. Mas sabe por que muitas pessoas não conseguem adorar a Deus de verdade? Porque elas querem carregar um fardo pesado que colocaram sobre os ombros dela. Mas hoje Jesus está dizendo, eu vou tirar esse fardo que você não consegue carregar. Eu vou tirar esse jugo que não deixa você seguir o seu caminho livre. Era o que Paulo estava pregando aos Gálatas. Vocês precisam abandonar esse costume e fazer realmente um verdadeiro culto para Deus. Porque não é possível que nenhum de nós, nem mesmo um anjo desça do céu
e venha pregar para vocês um outro evangelho em cima desse que nós já pregamos para vocês. Se isso acontecer, é maldito, é anátema. Se afastem deles, porque quando eles começaram a se colocar debaixo do jugo da lei, eles se afastaram da presença de Deus. Quando eles começaram a menosprezar a veracidade da palavra de Deus pregada e ensinada, eles se afastaram da presença de Deus, porque Deus já havia dito através do profeta no Antigo Testamento: o povo se perde por falta de conhecimento. O que vai nos fazer nos encontrar nessa caminhada é nos voltarmos para o verdadeiro ensino da palavra. Aleluia! Eu quero conceder a todos nós uma oportunidade de nos voltarmos para Deus hoje e dizer: Senhor, se até hoje eu não tenho feito um culto como deveria fazer, hoje eu quero fazer. Se até o momento da minha vida, não importa se você tem 10, 20, 30 anos de crente, 50, não interessa, não importa. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele vê todo mundo igual. A sentença vai ser a mesma, a colheita vai ser a mesma. E você quer colher o que para a sua vida hoje? Essa é a sua oportunidade. Eu quero convidar você para isso, ficar de pé junto comigo. E você vai dizer para essa pessoa que está do seu lado: não me atrapalhe, porque hoje eu quero enviar para Deus a honra, a glória, o louvor, a adoração. Você vai convidar. Você, em cada canção, você vai convidar Jesus para vir para perto de você, para que você saia daqui mais crente do que quando você chegou. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se você fizer isso, você vai perder a sua oportunidade. Se você conversar com alguém que está do seu lado, você vai impedir, você vai ser um impedimento de Deus receber o louvor dessa pessoa. Eu quero convidar você para adorar a Deus.